Vamos agora ao nosso link com o repórter Guilherme Zóquio, que entrevista o professor Douglas Canjani sobre a reforma da Faficla. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marina. A gente está aqui com o professor Douglas Canjani, que é o responsável pelo Departamento de Reformas aqui da PUC São Paulo, e ele vai falar um pouquinho assim, sobre algumas coisas da reforma. Professor, bom dia. Bom dia. Eu queria saber assim, qual que é o projeto, mais ou menos, que vai ser colocado aqui dentro da faculdade? Olha, esse projeto existe desde 2005, foi feito pelo arquiteto José Tabit, que é um arquiteto bastante reconhecido e muito bom, acho um projeto bem interessante. São três torres, são três prédios, um no lote que dá para Cardoso de Almeida, outro no lote que dá para Monte Alegre, outro no lote que dá para João Ramalho. E eles têm alturas diferentes. Então, por exemplo, o programa da Monte Alegre, ele tem, acho que são 5 andares para cima do nível da rua e 3 subsolos, 2 com garagem e o primeiro subsolo que vai reabrigar os estúdios e laboratórios que hoje estão alocados aqui nesse prédio que a gente chama de Singapura. O prédio ali, que é onde é a clínica psicológica e a sede da Faficla, tem 4 andares. Agora eu não sei exatamente se ele tem, acho que tem um subsolo só. E ele terá salas de aula e o que for durante o processo agora de implantação da obra, o que for definido que ele vai abrigar. Esse que eu mencionei anteriormente, o que tem os laboratórios embaixo, a parte de cima é sala de aula, né, que é a nossa maior demanda, e o da João Ramalho, ele tem um subsolo, tem salas de aula e um auditório menorzinho, porque é um lote mais estreito. Basicamente, esse é o programa que está estipulado e que tinha sido definido já na gestão anterior, na época da reitora, a professora Maura, né? Havia uma comissão do plano diretor, fazia parte eu e várias outras pessoas, e na época então foi analisado o programa de necessidades, então tinha algumas instalações técnicas que são especificamente da Faficla e depois, vamos dizer assim, um monte de salas de aula que teoricamente elas podem abrigar instâncias burocráticas ou realmente salas de aula, né? Então é capaz que a direção da Faficla volte para cá. Isso não está definido, é uma discussão acadêmica. A minha divisão, que é de infraestrutura, ela cuida basicamente do problema técnico da implantação do projeto. E assim, tem previsão de quanto tempo deve durar a reforma? 2 anos. A gente fez um cronograma físico-financeiro para tentar fazer a obra em 20 meses, com uma folga de mais 4. Então, o objetivo seria implantar o prédio em 2 anos, porque efetivamente vai haver uma desacomodação de todos os setores que estão aqui. Então, a ideia é não fazer isso ser extenso demais. Certo. Bem, agora, obrigado, professor, pela entrevista, né? E estamos de volta ao estúdio com a apresentadora Gabriela Costa. Gabi, é com você. Obrigada, Guilherme. A culinária japonesa entrou no gosto dos brasileiros e são inúmeros os restaurantes na cidade de São Paulo. Atualmente, existem cerca de 600 casas de culinária japonesa na cidade de São Paulo. O número já supera, por exemplo, de churrascarias, que não passam de 500. As comidas japonesas começaram a entrar no gosto dos brasileiros na década de 80, mas sua popularização só ocorreu nos últimos 10 anos. A preocupação com o corpo saudável e a diminuição dos preços estão levando as pessoas a mudarem seus hábitos alimentares. Segundo a ABRESE, Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo, as comidas conhecidas como exóticas ganham cada vez mais espaço pela diversidade e seu benefício à saúde. Para realmente ganharem a adesão dos brasileiros, os restaurantes japoneses adequarão as receitas orientais aos nossos temperos tropicais. Nem mesmo o sake, bebida tipicamente japonesa, escapou das adaptações para cair no gosto dos brasileiros. Além do número de restaurantes japoneses superar o de churrascarias em São Paulo, o sushi foi eleito o segundo prato mais representativo da cidade em pesquisa da revista Veja, ficando atrás apenas da famosa pizza, o que é fácil perceber. Afinal, o sushi não é mais encontrado apenas em casas especializadas, mas também nos restaurantes de comidas típicas brasileiras. Mesmo com a proibição da Justiça, aconteceu no último sábado, dia 21, a Marcha da Maconha, em São Paulo. Vamos conferir como foi a manifestação.
A Marcha da Maconha Brasil é um movimento coletivo que visa pôr em discussão a proibição da maconha no país. Ao contrário do que alega a Justiça, o movimento afirma ser pacífico, não fazer apologia ao uso de qualquer droga e nem incentivar atividades criminosas. Mesmo sendo proibida, a marcha ocorreu, mas os manifestantes foram obrigados a mudar o nome do protesto para Marcha da Democratização e a apagar dos cartazes qualquer referência a cannabis. A polícia repreendeu os manifestantes com o uso de bombas, balas de borracha e cacetetes. E aí, de repente, a polícia começa a tacar bomba, a gente não tem nem pra onde correr. Por isso seu olho tá assim? Tá assim, tô mal conseguindo respirar, mas tô aqui, né? Fazer o quê? Ao final da passeata, 6 pessoas foram presas. Os protestantes, de maioria jovem, criticaram o governo e colocaram em pauta outras questões, como o preço do ônibus. Assista agora a entrevista com o cineasta Jorge Bodansky sobre a prática do documentário. O cineasta Jorge Bodansky, autor do clássico Iracema, uma Transamazônica, e outros documentários como No Meio do Rio Entre as Árvores, Pandemônio e De Volta ao Terceiro Milênio, realizou na semana passada em São Paulo um curso sobre a prática do documentário. Jorge, o que é o básico para começar a se pensar em fazer um documentário? É ter uma história. Tanto faz cinema, documentário, o que for, você tem que ter uma visão muito clara daquilo que você quer contar, daquilo que você quer mostrar. Mas no documentário essa história tem que ser real? Não necessariamente, né? Mas o documentário normalmente parte, vamos dizer, de uma coisa real. Ele tem uma imagem realista, né? Agora não precisa ser necessariamente real. Pode ser uma coisa do passado, pode ser uma coisa do futuro. E aí seria um docudrama? Então... Docudrama a gente chama quando a gente mistura elementos de ficção dentro de uma história documental, né? Que pode se fazer, que acontece frequentemente, né? Então, a mistura dos gêneros a gente chama de documentário ficção ou docudrama. Com essas novas tecnologias que a gente tem hoje, qual câmera você usa? O que você optou? Porque existem várias, né? Eu optei por isso aqui, pelo iPhone. Por um iPhone? Mas eu uso tudo quanto é tipo de câmera. Cada câmera tem suas características, né? Vamos dizer, a diferença não está na resolução da imagem, a diferença está na manipulação da imagem. As câmeras mais sofisticadas, você tem mais possibilidades de regular uma série de coisas que numa câmera de um telefone celular não tem, é tudo mais ou menos automático, né? Mas a qualidade é boa. Jorge, você trabalha com alguns documentários encomendados, né? Como é que funciona isso? Olha, a gente tem que trabalhar de encomenda porque nem sempre você tem a possibilidade de ter uma produção para escolher um tema que é só seu. Mas isso não diminui o trabalho de jeito nenhum, né? Isso depende muito da sua relação com o produtor desse projeto, né? Então você tem um espaço para inventar, um espaço para desenvolver uma linguagem própria que tem que ser negociada com o produtor. Tá. E você já sofreu alguma censura? Não, porque é conversado antes, né? Quer dizer, eu não surpreendo o diretor. A gente conversa o que pode, o que dá para fazer, o que é interessante, o que não é interessante. Qual o truque para deixar as pessoas à vontade na frente da câmera? Não tem truque. Isso depende da sua postura, o jeito que você aborda a pessoa e da tua sinceridade em relação a essa pessoa. Se a pessoa sentir confiança em você, ela vai se abrir para você. Então, é o seu jeito de trabalhar isso, né? O seu jeito de aparecer e de se colocar. Ou tu me inventarias, ou tu me investigas, ou tu me decifras, homem do terceiro milênio. No extremo sul de Angola, vivem tribos nômades, conhecidas como hereros. O fotógrafo Sérgio Guerra registrou essas tribos e agora expõe as fotos no Museu Afro-Brasil. O Museu Afro-Brasil recebe, até 24 de julho, a exposição Hereros, do fotógrafo Sérgio Guerra. Sérgio se infiltrou no cotidiano do grupo de tribos que formam os hereros, no deserto do Namibe, no extremo sul de Angola, e registrou, durante cerca de 10 anos, de momentos banais até festas e cerimônias, além de sua cultura e relações. O povo hereiro é nômade, sua origem é imprecisa e seus hábitos ancestrais. Emanuel Araújo, diretor, curador do museu, os define como povo de corpo e alma, livre e belo. O objetivo do artista era pôr em causa o modo como alguns de nós enxergam as culturas ditas primitivas.
Além de fotos, a exposição reúne adereços dos povos e o making-of de documentário sobre Hereros, que será lançado em breve. O Museu Afro-Brasil fica no portão 10 do Parque Ibirapuera, aberto das 10 às 17 horas e a entrada é gratuita. Termina aqui o telejornal da PUC São Paulo. Tenha um bom dia e até a próxima. Bom dia, obrigada e tenha um ótimo final de semana.